O santo do dia 16 de outubro. Hoje vamos conhecer a história de vida de Santa Maria Alacoque e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 16 de outubro. Santa Maria Alacoque nasceu em uma família rica de Borgonha no ano de 1647, no século 17, no dia 22 de julho. Seus pais eram católicos fervorosos, mas não o suficiente para permitir que um dos seus filhos se tornasse freira. No entanto, aos 5 anos, Margarida consagrou-se ao Senhor com um voto de castidade. Aos 24 anos de idade, vencendo a resistência dos pais, pôde entrar na Ordem da Visitação fundada por São Francisco de Sales. Margarida, ao fazer os seus votos, acrescentou o nome de Maria, por causa das visões que tinha. No entanto, rumores estão circulando e muitas das freiras e suas superiores não acreditam nela, que até mesmo zombam dela, sugerindo que ela está doente ou louca. Entre as visitandinas, porém, permaneceram por mais de 20 anos, experimentando a graça extraordinárias, mas também enormes penitências e mortificações que sempre enfrentara com um sorriso. A cabeça do seu pai espiritual, o jesuíta Claude de la Colombière, reconhece nela os carismas dos santos e ele ordena-lhe que relatasse suas experiências místicas no que será sua autobiografia, que chegou até nós. O princípio, ela resiste, depois, por obediência, ela concorda. Enquanto escrevia, continuava convencida de que está fazendo isso apenas para si mesmo, e não percebeu o valor de que seria contado naquelas páginas. O meu coração expandirá para espalhar abundantemente os frutos do seu amor sobre aqueles que me honram, diz Santa Margarida Maria Alacoque. A partir do ano de 1673, no século XVII, Santa Maria Alacoque começou a receber as visitas de Jesus, que lhe pedia uma devoção particular ao seu sagrado coração, que lhe aparecia radiante como um sol, com uma chaga adorável, rodeada de espinhos e encimando-se por uma cruz, deitando sobre um trono de espinhos. De sua história emergia a iconografia que conhecemos hoje, pelo seu empenho e instituição de festa litúrgica do Sagrado Coração de Jesus, marcada para o 8º dia depois de Corpus Christi. A freira também recebe uma grande promessa de Jesus, que comungasse por 9 meses consecutivos, na primeira sexta-feira do mês, receberia o dom da penitência final, ou seja, morrer recebendo os sacramentos e sem pecado. Jesus também pede a ela e apela ao rei da França, Luís XIV, para consagrar o país ao Sagrado Coração, mas a santa não obtém a resposta do soberano. Jesus aparece para a Santa Margarida Maria Alacoque por 17 anos, até no dia de sua morte, quando voltara a tomá-la pela mão. Ela chama de discípula amada, comunica-lhe os segredos do seu coração e torna-se participante da ciência do amor. Margarida Maria faleceu
no dia 17 de outubro do ano de 1690, no século XVII. Graça a ela, no bairro de Montlhéry, em Paris, na França. Entre 1875, no século XIX, e 1914, no século XX, foi construída um santuário dedicado ao Sacré-Cœur, consagrando-se no ano de 1919, no século XX, pelo Papa, beatificada pelo Papa Pio IX. No ano de 1864, no século XIX, foi canonizada por Papa Bento XV, em 1920, no século XX. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 16 de outubro. Em Jerusalém, a comemoração de São Legítimo, venerado como soldado que abriu com a lança ao lado do Senhor pregado na cruz. Faleceu de morte natural no século I, no ano 90. A comemoração dos santos Martiriano, Sartoriano, mártires na África Setentrional, com 2 irmãos e seus que tinham sido invertidos na fé cristã, que tinham convertidos à fé cristã na Santa Igreja Católica. E Santa Máxima Virgem, faleceu de morte natural no século V, no ano de 450. No território de Ligres, na Aquitânia, na França, o falecimento de santos Amandos e seu discípulo São Juniano, eremitas. Faleceu de morte natural no século VI, no ano de 550. Perto de Arbonan, na Germânia, o falecimento de São Galo, presbítero e monge. Faleceu de morte natural no século VII, no ano de 645. Em Wochnix, hoje na França, o falecimento de São Monolino Bispo. Faleceu de morte natural no século VII, no ano 680. Do mosteiro de Erestfeld, na Francière, na Germânia, o falecimento de São Luno, bispo de Montguancia. Faleceu de morte natural no século VIII, no ano 786. No território de Rites, perto de Nantes, na Bretanha Menor, o falecimento de São Vital, eremita. Faleceu de morte natural no século VIII, no ano de 790. No território de Mercospix, junto a Primorus, na Gália, na França, o falecimento de São Gluterro, agricultor, ensine pela sua devoção à Mãe de Deus. Faleceu de morte natural no século X, no ano 900. Em Britwitz, na região dos Averots, na Aquitânia, na França, o falecimento de Santa Bonita Virgem. Faleceu de morte natural no século IX, no ano de 900, no século XI, no ano de 1050. Em Palmiers, junto a Pericéus, na França, o falecimento de Santo Anastácio Monge. Faleceu de morte natural no século XI, no ano de 1085. Em Quimier, junto a Pericéus, na França, o falecimento de São Beltrão Bispo. Faleceu de morte natural no século XII, no ano 1123. No mosteiro de Icrene, na região de Remitz, na França, o falecimento do beato Jerônimo Clavatz Abade. Faleceu de morte natural no século XII, no ano de 1177. O falecimento de Santa Erígene, religiosa natural de Baviera, na Duquesa de Salesiana. Faleceu de morte natural no século XIII, no ano de 1243. No Monterdir, na campanha, o falecimento de São Geraldo Magela, religioso da Congregação do Santíssimo Redentor. Faleceu de morte natural no século XVIII, no ano de 1755. Em Madrid, capital da Espanha, o martírio do beato Jesus Vilaverde Andrade, presbítero da Ordem dos Pregadores, morreu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola contra a Igreja Católica. No campo de concentração de Auschwitz, o martírio dos beatos
Antioquí, da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, e José Lutovics, da Sociedade dos Apóstolos Católicos, presbítero, morreu martirizado no século XX, no ano de 1941, pelo exército nazista. Em Rampur, localizado em Plantan, o falecimento do beato Agostinho Trevles Mogi Cusian, presbítero, morreu de morte natural no século XX, no ano de 1973. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 16 de outubro, dia que a Igreja celebra a vida e a memória de Santa Margarida Maria Alacoque, apóstola do coração de Jesus.